bom, né? A gente poder estar junto. Olha esse friozinho que está fazendo hoje. Pra gente aqui é frio demais, né? Aqui na Flórida, não estou acostumado com isso não. Eu gosto, na verdade, eu gosto bastante. O pessoal reclama pra caramba aí, né? Mas é muito bom. Você feche seus olhos nesse momento, queria orar mais uma vez. Senhor, quero te agradecer, Pai, mais uma vez, pelo teu cuidado, pelo teu amor, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Quero pedir que o Senhor venha falar conosco, falar, Pai, nesse momento no nosso coração, Senhor, despertar, abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos, Senhor. Estejamos atentos a Ti, Pai, prontos para receber, prontos para sermos transformados, prontos, Senhor, para dar um passo diferente hoje, Pai, na direção que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estiveram aqui na passagem do ano, aqui, 31? Então, galera, metade, bem a meia. Eu falei um pouco aqui, né, sobre algo que Deus estava incomodando meu coração para esse ano. E assim, mais uma vez, eu não gosto, eu particularmente, não é nada de errado, eu não gosto de intitular, tipo, esse é o ano disso ou o ano daquilo, tá? É algo pessoal, não tem nada de errado se você faz isso. Mas eu creio que o Senhor usa tempos, né? E eu creio que é tempo de algo para a nossa vida como igreja e indivíduos, né? E esse tempo ele pode ser como um season, né? Pode ser como uma temporada, uma estação. Pode durar 3 meses, 4 meses, 6 meses, pode ser o ano inteiro. Eu prefiro deixar Deus agir, né? Vai que eu boto, esse vai ser o ano disso, Deus quer fazer antes, né? Então deixa Ele fazer antes. Em 6 meses a gente parte para outra temporada, né? Tá? Mas é algo pessoal, não tem nada contra. Mas o Senhor falou muito profundamente com uma passagem, está lá em João 21, se você quiser abrir. E eu intitulei essa passagem como o milagre das redes que não se rompem. Essa passagem ela é conhecida como a segunda pesca maravilhosa, né? É a segunda vez que o Senhor permite que os discípulos tenham uma pesca extraordinária. Mas o foco do que o Senhor me falou, né, para esse momento, o milagre que Ele realizou ali, que Ele quer realizar em mim, que Ele quer realizar conosco, como igreja e tudo, é o milagre das redes que não se rompem. Eu vou dar uma passada aqui só para você entender. Na primeira pesca, os discípulos ali estão conhecendo a Jesus, estão sendo convocados pelo Senhor, né? E ali o Senhor vem, faz o discurso e chama eles para serem pescadores de homens, né? E ali há uma pesca maravilhosa. Eles pegam muitos peixes, a gente não sabe quantos, mas ali diz que os peixes eram tantos que as redes se rompem, né? E tudo bem, as redes se romperam, ainda assim eles carregaram muitos peixes, né? Mas me chama muita atenção esse texto que a gente vai ler agora, porque ele enfatiza que apesar dos grandes peixes, as redes não se rompiam. E esse é o milagre que eu creio que Deus quer fazer em mim, na sua vida. Tudo aquilo que o Senhor tem derramado, muitas vezes a gente deixa escorrer, né? Muitas vezes a gente perde. Muitas vezes a gente se perde um pouco, né? Muitas vezes o diabo rouba. São sementes que caem na beira do caminho, sementes que se perdem por aí. Mas eu creio no milagre das redes que não vão se romper, que vão reter tudo aquilo que o Senhor tem. Bem, vamos lá abrir a palavra. Eu vou acompanhar com vocês aqui para todo mundo acompanhar junto. João 21. Vamos a partir do versículo 3. Vamos lá. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E disse, lancem a rede do lado direito do barco, que vocês encontrarão.
Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E então Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Aleluia. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos, tá bom, por aí. Eu achei tremendo isso, assim, quando eu estava lendo essa passagem, parou aquilo ali para mim, né? Eram 153 grandes peixes, relata aqui, e apesar disso a rede não se rompeu. E os discípulos fizeram força ali para levar tudo ali para a praia, né? E bom, tem muitos assuntos teológicos que a gente poderia abordar aqui em relação aos 153 peixes, né? Alguns estudiosos dizem que na época haviam 153 línguas, 153 povos diferentes, e por isso o Senhor estava sinalizando, né, que eles iriam alcançar todos. Mas eu não quero focar nisso. O importante é que eram grandes e eram muitos, e as redes não se rompiam. O que eu creio que o Senhor vai começar a fazer, já tem feito, né? Vai começar a enviar, né? Grandes peixes, né? Grandes projetos. Às vezes grandes dificuldades também. Tem peixe que dá trabalho, né? Quem é pescador aqui sabe melhor. Quando o peixe é maior, ele é mais fácil ou mais difícil? É mais difícil. É mais difícil de pescar, é mais difícil de puxar para o barco, é mais difícil de limpar. Mas você consegue compartilhar com mais gente, né? Amém. Então se prepare para pescas grandes, e às vezes dá trabalho, né? E vai dar trabalho, né? É fato. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Versículo 5 diz assim: filhos, vocês têm algo para comer? Isso aqui me chamou a atenção também, porque até aqui eles não sabiam que era Jesus que estava falando, né? E eu fico imaginando um pescador ali, depois da noite inteira, cansado, né? Chega alguém na praia e fala: e aí, tem alguma coisa para a gente comer aí? E eles não tinham, né? Nada para oferecer. Mas algo muito interessante que me chamou a atenção também: às vezes o Senhor vai pedir algo para mim, para você, que a gente não tem. Ali o Senhor sabia que eles não tinham peixe. Chegou e falou: vocês têm algo para comer? Jesus já sabia, ele já sabia toda a história, né? Mas ele pergunta: o que vocês têm para comer? Eu estou fazendo uma fogueira aqui, já estou todo preparado. Só está faltando o peixe que vocês passaram a noite inteira para isso, né? Vocês têm algo para comer? E a resposta deles é não, é bem seca assim, né? Eles nem entraram muito em detalhe, não. Como é que está aí? Responderam que não, simplesmente, não deram desculpa nenhuma, não queriam nem entrar no assunto, né? Não queriam nem falar por que eles estavam pescando, né? Provavelmente eles estavam como aqueles discípulos do caminho de Emaús ali, né? Triste, né? O mestre foi embora, vocês não viram o que aconteceu, a gente está aqui triste, você ainda vem me pedir para comer, não peguei nada, né? Mas se a gente der ouvido a ele, como os discípulos deram, né? A gente vai ter mais do que necessitamos, mais do que pedimos, mais do que pensamos, é suficiente, inclusive, para compartilhar, né? Amém. O que aconteceu ali naquele momento. Outra coisa aqui que eu achei muito legal, no versículo seguinte, se eu não me engano, Jesus fala para eles jogarem as redes do lado direito, né? E eu dei uma pesquisada aqui, né? O sentido dessa expressão naquela época, lançar do lado direito, para quem conhecia a Torá, para quem conhecia, né, assim, a lei, né, existia uma expressão, né, de tipo, mais ou menos assim: de que lado você está? Você está do lado direito ou não? Não nem falo do lado direito ou esquerda, você está do lado direito ou não? E do lado direito significa: você é do lado da lei, você está do lado das escrituras, você está do lado daquilo que o Senhor ordenou, né? De que lado que você está? Isso era uma expressão, né? Eu estou resumindo um pouquinho aqui, tá? O significado da expressão.
mas era mais ou menos isso, né? De que lado você está? Você está do lado direito? E ali o Senhor, ele fala para eles: olha, lancem a rede no lado direito. E é outra coisa que o Senhor nos sinaliza aqui para a gente alcançar a abundância e a expansão que ocorreu naquele tempo, né? Você até hoje, ou você essa noite, ou você esse mês, ou você nesse ano, talvez se desgastou, lançou rede para tudo que é lado e está vazio ainda, né? Às vezes acha que não tem nem para onde lançar mais a rede, já fez tudo que você precisava fazer. Mas ali o Senhor fala para eles: olha, lança do lado direito, né? E o que eu entendo para mim hoje? Lança na palavra. Lança na palavra do Senhor as suas redes, né? Você pega as suas redes e joga ela de acordo com a palavra dele. Eu achei muito interessante que eles ali não sabiam que era Jesus e eles obedeceram. Por quê? Eu fico pensando, caramba, eles poderiam ter falado, qualquer um chega aqui na praia e fala: joga do lado direito que vai funcionar. Eles eram pescadores a vida inteira, eles podiam ter falado: a gente é pescador, a gente já sabe que não tem nada, já fizemos do jeito certo, né? Mas eles andaram 3 anos com Jesus, né? Eles aprenderam a não desprezar as palavras, né? Eles aprenderam a guardar no coração, assim como Maria fez quando o anjo apareceu, falou para ela, diz que ela guardava tudo no coração. E às vezes a gente tem que guardar palavras no nosso coração, mesmo que essa palavra pareça totalmente contrária do que aquilo que a gente está vendo, vivendo, experimentando. E ali eles lançaram a esperança deles na aliança do Senhor. A esperança deles passou a ser na palavra daquele homem. Eu imagino que aquilo pode ter despertado, né? Talvez aquela palavra, né, lança do lado direito, talvez eles tinham escutado muitas vezes o Senhor falar isso: olha, lancem do lado direito, né? Lancem na palavra a sua esperança, o seu medo, a sua aflição, né? Coloque diante dela. E eles fizeram isso. E assim, lança nos fundamentos da fé, né? Basear, eu escrevi isso aqui para eu não esquecer, tá quase esquecendo. Basear suas decisões na palavra de Deus. Isso fala muito comigo hoje, né? Porque todos nós temos decisões para tomar diariamente, né? A gente chega aqui, a gente é imigrante, primeira coisa que a gente decide, né? Vamos sair do Brasil? Vamos para onde? Vamos para os Estados Unidos. Aí chega aqui, beleza, vamos para os Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos? Para onde? Quantos aqui já mudaram de estado aí? Aí, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, tá, pelo menos 4 aqui já chegaram aqui, foram para um lugar, depois de lá para outro. A vida de imigrante é isso, é difícil, são decisões atrás de decisões. Aí chega um momento na vida como de alguns de vocês: olha, aqui já deu o que tinha que dar, ou não deu nada que tinha que dar, eu vou procurar outro lugar, né? Aí você sai dali, vamos para outro lugar. E o que o Senhor está falando aqui: baseia suas decisões na palavra dele, né? Não que você ou eu não tenhamos feito isso, mas cada vez mais a gente tem que buscar a direção, porque Ele tem direção. Amém. Ele tem direção de onde lançar as redes, de onde a gente ir, de onde a gente deve colocar o nosso barco, né? E só para vocês entenderem, né? Quem não conhece muito bem a passagem, Jesus Cristo tinha morrido, tinha ressuscitado, mas ele ainda não tinha aparecido para todo mundo, sim, publicamente. Já tinha aparecido para alguns discípulos. E quando ele apareceu, no capítulo anterior, você vê ele aparecendo para Maria e para algumas irmãs. E aí elas vêm naquele ímpeto, né? É o mestre, né? Vamos abraçar ele. Ele fala: não me toque, calma aí, eu preciso subir primeiro. E depois disso ele só aparece aqui na praia. Eu imagino que eles ficaram com aquela sensação: poxa, o Senhor morreu, a gente perdeu toda a esperança. Aí a gente soube que ele ressuscitou, começou a reacender a esperança. A gente viu ele ressurreto e a gente foi de encontro a ele: pronto, agora vai voltar tudo. Mas ele fala que ele não pode vir para a gente agora, ele vai embora, ele vai subir. Então eles estavam ali num ambiente de ansiedade, de medo do futuro, porque antes do Senhor ser crucificado eles tinham uma ideia do futuro, né? Tanto que Pedro estava ali cheio de si antes, né?
pode vir qualquer coisa, né? Assim, nada vai nos abalar. Mas ali não, ali eles tinham perdido, muitos tinham perdido a esperança de tudo. E alguns talvez estavam com a esperança de que Jesus voltasse ali e restaurasse, mas assim, aquela pesca, eu imagino que foi um dia triste, assim, né? Uma pesca de ansiedade, de indecisão, de medo do futuro. E a gente está entrando num novo ano, né? Muitas vezes quando a gente começa o ano, a gente não... Às vezes a gente sabe muito bem o que quer, às vezes a gente já tem direção, e às vezes a gente não tem. A gente começa o ano e fala, e agora? Como é que vai ser esse ano? Será que vai ser como o ano passado? Será que vai ser mais um 2020? Será que vai ser... Como é que vai ser esse ano? O que o Senhor tem para mim nesse ano? O que eu vou fazer? O que eu vou alcançar esse ano? Né? Talvez seu ano anterior foi de lutas, enfrentou doenças, perdas, né? Nos últimos anos, muitos irmãos tiveram perdas. E esse é o ambiente que eles estavam ali. Alguns já se perdendo, o mestre não estava mais com eles, e eles voltaram a pescar. Vamos fazer o que a gente sabia fazer antes do mestre voltar, vamos pescar. E naquele ambiente, né, de dificuldade, tiveram uma noite difícil, não conseguiram fazer nada. Imagina eles falando, cara, sem mestre a gente não consegue fazer nem o que a gente sabia fazer antes sem ele. A gente sabia pescar antes, agora a gente não sabe mais, não consegue mais, né? E depois de uma longa e frustrada noite, né, diz a palavra que logo pela manhã o Senhor estava ali, com pão, com peixe e com palavra, com direção para a vida deles, né? É o que diz o texto ali, que pela manhã o Senhor estava ali na praia. E tem vários textos interessantes, né, pela palavra, né, que fala que Ele é a luz do mundo, que Ele é o sol da justiça. E ali eu vejo um pouquinho esse símbolo, né? Eles a noite inteira naquela frustração, e quando eles estão terminando ali o que eles estão fazendo, né, frustrados, na praia está ali o sol da justiça, a nova esperança, a luz da manhã está chegando na praia, né? Um raiar de um novo dia com uma nova esperança, né? A ansiedade e o desespero duraram uma noite, né? Mas a alegria veio pela manhã. O versículo é quase isso, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ali eles começaram a ver se cumprindo muita coisa da Escritura que eles conheciam num dia só. No simples fato do Senhor aparecer ali naquela manhã. Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Eu não sei quem tem essa experiência aqui de viver na fazenda, não é a minha realidade. Eu sei que alguns já viveram, né? Mas eu já vi bezerro solto no curral, né? É um pulando, os pequenininhos, é um pulando o outro, um batendo no outro, correndo, né? Igual pinto no lixo, né? É mais atual essa frase, né? Mas aqui o que Malaquias estava falando era isso, olha. Para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Vós saireis, saltareis, né? Vocês vão se alegrar a ponto de fazer aquilo que vocês não fazem mais, né? A ponto de fazer aquilo que vocês não têm mais o desejo de fazer. Isso é tremendo. Aqui eu coloquei aqui que aquela pesca, né, era resultado do que ocupava o coração deles naquele momento, né? Eles se sentiam vazios, fracassados, derrotados, né? Mas bastou uma palavra para que tudo aquilo fosse transformado. Vamos continuar aqui. Ó, tem um texto em Isaías 11:9, né, que fala assim: a terra se encherá da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enquanto eu estava lendo, eu me lembrei desse texto, porque esse milagre, tudo isso aconteceu ali naquele momento, no meio do mar. E eles naquele mar ali, acostumados com tudo aquilo, aquela imensidão, né? Assim, como que você no mar vai saber aonde é o lugar certo para pescar, né? Os pescadores aí conseguem entender um pouco, né? E eles que entendiam não conseguiram nada. Mas aqui, né, Isaías falava que a glória se encheria, a terra se encheria da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E ali eles começaram a ver
a glória do Senhor enchendo eles de uma maneira poderosa. Depois de tudo aquilo, bastou uma palavra do Senhor e eles pegaram uma pesca abundante, extraordinária, sobrenatural, né? E eles estavam vendo o que estava para acontecer. E eu botei aqui, né, o que o Senhor falou comigo, de um caminho, baseado nesse texto, um caminho para a abundância. Porque eu creio que esse é um tempo de abundância, é um tempo que o Senhor quer derramar. Ele quer enviar grandes projetos, quer renovar sonhos, renovar a esperança. Ele quer fazer o impossível, né? Aquele projeto impossível, né? O FIT 2023, esse ano acontece, né? O Comida Saudável 2023, né? Você comprou o livro aí da Ana e o Brinco, que vieram semana passada aqui, né? A gente tem um livro só falando sobre a vida saudável, né? A gente foi com eles numa outra igreja um tempo atrás, a gente foi ministrar louvor, eles ministraram a palavra. E o pastor no final, quando eles anunciaram o livro, o pastor falou: amém, meu irmão, quem quiser compra esse livro, mas ele não é para mim não. Eu acho que eu prefiro continuar me alegrando comendo, né? Mas se esse é um projeto no seu coração, lança ele no Senhor, né? E deixa o Senhor fazer. E eu coloquei aqui um caminho para a abundância, né? Baseado nesse texto. Primeiro, para termos abundância, precisamos sair do ambiente de medo e ansiedade e caminhar pela fé. Aqueles discípulos estavam num ambiente de medo do futuro e de ansiedade do que ia acontecer, de tudo, eles não sabiam, né? Mas baseada na palavra daquele homem que estava ali na praia pedindo comida, eles lançaram do lado direito, baseado na palavra. Eles falaram ali: olha, a gente passou a noite inteira, mas vamos lançar mais uma vez, porque alguém lançou uma palavra, uma semente de fé, e eu vou andar nessa fé. E bastou aquela semente cair ali, cair no coração deles e produziu, né, o fruto ali. Eles andaram pela fé. 2 aqui eu coloquei: para termos as redes cheias, precisamos ser guiados pela voz do Espírito, operar no poder do Espírito. Como é importante a gente estar sensível à voz do Espírito. Como é importante os nossos sentidos estarem aguçados com os sentidos daquilo que o Senhor quer fazer. Na sexta-feira minha mãe está ministrando lá batalha espiritual no small group, né? E essa semana ela falou sobre a batalha de Jefté, falou sobre Eliseu. Josafá, exatamente o que eu falei, você entendeu errado. Josafá. A batalha de Josafá. Josafá deu ouvidos ao Senhor, né? Porque 3 povos vieram contra eles, né? Povos inimigos se juntaram para derrotar. E o Senhor fala para eles, né? Está ali em 2 Crônicas 20. Fala: olha, você toma posição, você se coloca no lugar, mas você não vai precisar lutar, porque essa guerra é minha, né? Mas ele toma posição. Você imagina, meu exército pequenininho, diante de 3 exércitos cercados, eu vou tomar posição como se eu fosse lutar com aquela galera toda. E eles pegavam, imagina, vamos pegar a arma, vamos botar aqui. E aí, mas não foi só isso. O Senhor chega e fala para eles: não, agora você pega os seus cantores, aqueles que não estão acostumados a pegar em arma, e bota eles na frente. Como é que se ganha uma batalha assim, né? Normalmente você bota o quê? Vamos botar os batedores lá na frente, cavalaria, né? Infantaria. Mas ele deu ouvido ao Senhor. Amém. O Senhor deu uma direção que era contrária à direção que eles tinham. E aí vem um outro ponto aqui, que é o número 3. Eu coloquei aqui: é importante sermos flexíveis, obedientes à direção do Espírito. Porque Josafá, se ele não fosse flexível com aquilo, ele fala: não, Senhor, uma guerra não se ganha com cantoria, não se ganha cantando. A gente tem que botar o pessoal com arma pesada lá na frente, tem que botar os cavaleiros todos, né? Mas ele foi flexível ao ponto de ouvir o Senhor e ser obediente. Os discípulos foram flexíveis a ponto de fazer não como eles entendiam, porque eles já sabiam, já tinham feito de tudo, né? Mas eles deram ouvidos mais uma vez e lançaram no lugar que eles ainda não tinham lançado. Então eles foram obedientes à direção do Espírito, né?
discípulos já tinham feito de tudo que eles sabiam que deveriam fazer para pescar e não pegaram nada. Foram flexíveis aos seus métodos. E quantas vezes nós temos que ser flexíveis aos nossos métodos, né? Alguns aqui são muito metódicos, né? Eu não sou nem um pouco. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas assim, né? É característica de cada um. Não tem nada de errado. Deus fez assim. Glória a Deus. Uma benção. Né? Mas nós temos que ser flexíveis aos nossos métodos. Às vezes a gente vem e faz o planejamento. Esse ano vai ser assim. Eu vou começar janeiro assim, fevereiro assim, em junho eu vou estar aqui, em julho eu vou estar daqui para cá. E amém. Isso é ótimo, você deve fazer isso. Mas no meio do caminho o Senhor pode bagunçar um pouco o seu schedule, né? Ele pode chegar, ele pode antecipar. Ou ele pode falar, não, segura um pouco mais, não vai ser agora. Não, Senhor, o Senhor me mostrou que é agora, que é desse jeito. O Senhor já me falou no ano passado, quando eu escrever aqui, que seria assim. É isso aí, mas eu tenho um plano melhor para você. Eu quero que você viva um sobrenatural, diferente, extraordinário, né? E isso que você está esperando agora, né? Eu posso fazer daqui a pouco. Eu vou te fazer algo maior agora. Eu não vou te dar simples peixes agora para você comer. Eu vou te dar 153 grandes peixes que você não vai ter condição de carregar. E mais, apesar disso, as redes não vão se romper. Apesar de serem muitos, apesar de ser trabalhoso, apesar de ser pesado, você vai aguentar. Porque Ele vai te sustentar. Amém. E foi isso que o Senhor estava mostrando para eles ali. Apesar de tudo isso, né? Vocês vão ter uma pesca muito grande. Vocês vão colher muita coisa, peixes grandes, que vão dar trabalho para limpar, vão dar trabalho para levar até a praia, vai demorar mais tempo para cozinhar, mas vai valer a pena. E essa para mim, acho que é a parte mais difícil, né? Sermos flexíveis e obedientes à direção do Senhor. Porque quando a gente quer fazer do nosso jeito, parece que está tudo certo, parece que é o certo, né? Não, já está tudo certo, eu já experimentei, já sei que é assim, né? Tudo bem, o Senhor pode abençoar o seu jeito, mas se Ele tiver uma ideia melhor, não deixa de fazer a ideia do Senhor, né? Que vai ser muito melhor. Eles foram flexíveis ao método e deram ouvidos ao Senhor, né? Foram flexíveis nos seus projetos, pois eles planejavam. O que eles planejavam depois daquela noite toda? Descansar. A gente trabalhou a noite inteira, não pegou nada, né? Não sei se muitos daqui já tiveram se encontrar nessa situação de estar no meio de um projeto e você chega até se esgotar e não consegue concluir aquele projeto ali. E às vezes a gente fala, agora eu tenho que descansar, eu não vou conseguir terminar isso aqui hoje. Algo deu errado, algo saiu do controle, eu não vou conseguir terminar e entregar como eu imaginei, né? Então eu vou descansar. Tá ótimo, é isso que normalmente a gente tem que fazer. Mas ali, o Senhor pediu uma milhazinha a mais, não uma milha, né? Uns 5 feet ali, né? Uns 5 pés ali. Chegou, olha, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão esgotados, eu sei que vocês tentaram, não colheram nada, não pegaram nada. Mas tenta mais uma vez. Eu sei que os braços de vocês estão cansados, eu sei que a sua mente não aguenta mais, eu sei que você já está sonhando com a sua cama e o seu travesseiro. Mas eu quero fazer você experimentar algo grandioso e poderoso. Lança mais uma vez. Mas agora do meu jeito. Lança aqui, do lado direito. Coloca a sua ansiedade na palavra. Coloca o seu medo diante da palavra. Coloca todos os seus anseios, as perturbações, as vozes, os projetos. Tudo de bom, tudo de ruim, tudo que tem aqui. Lança aos pés do Senhor. Senhor, está aqui. Agora eu vou esperar pela tua palavra, pela tua direção, né? Que eu já estou esgotado, já cansei. E o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Eles foram flexíveis e viram o sobrenatural. E o quarto e último ponto disso aqui: as redes precisam ser fortalecidas com a palavra do Senhor, para que elas não se rompam,
para que elas não percam nada daquilo que o Senhor tem nos dado. A gente precisa se aprofundar na palavra. Esse é o único instrumento que vai fazer a gente reter, se fortalecer e saber a direção que a gente tem que tomar. É a palavra. A nossa vida tem que ser pautada no que diz a palavra do Senhor e não no que o mundo diz. Não no que o governo está falando, não no que está chegando por aí. E agora vai ser mais difícil. E a economia agora vai explodir. E vai ter recessão. E vai ter não sei o que. A vida inteira vai ter isso. Mas no Senhor a gente tem garantia de prosperidade, mesmo se você estiver preso. Amém. A gente tem garantia de vitória no meio das guerras. E isso é tremendo. A gente poder confiar na palavra dele e saber que ele luta por nós, como ele fez ali com Josafá. A outra passagem que minha mãe falou foi de Eliseu e Geazi, né? É muito importante que a gente tenha os nossos ouvidos abertos e os olhos abertos também. E se você não está escutando, não está enxergando nada, peça para o Senhor abrir. Amém. Eliseu estava ali também, cercado por vários povos. Só Eliseu, ele foi sozinho. O Senhor falou para ele lá, o rei não queria ir, não queria nem ir. Eliseu foi. Foi ele e Geazi corajoso. Chegou lá, já encheu um monte de lugar. Só que aí bateu o medo de Geazi, né? Falou, ó, deu ruim. A gente veio, não veio ninguém. O rei não mandou exército nenhum. É melhor a gente se entregar. É melhor a gente mudar o projeto, o planejamento. E Eliseu chega e fala assim, Geazi, vem cá, vem aqui, meu filho. Senhor, abre os olhos desse menino. Deixa ele ver o que está acontecendo na realidade. E quando o Senhor abre os olhos de Geazi, ele vê uma multidão de anjos, guerreiros, prontos para guerrear por ele, muito maiores e muito mais numerosos do que o exército inimigo. Então a gente tem que estar sensível e permitir que o Senhor fale conosco, né? E se você não estiver ouvindo, enxergando nada, vendo nada, ouvindo nada, fala, Senhor, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, para que eu veja, para que eu tenha fé e caminhe na tua palavra. Amém. E interessante que essa palavra, o Senhor começou a falar comigo isso no final do ano passado, né? E eu creio que é um tempo de abundância e de expansão, mas é um tempo de trabalho, às vezes árduo. É um tempo de mudar direções. É um tempo da gente exercer a obediência, a flexibilidade. É tempo da gente estar pronto para servir, pronto para fazer, né? E o Sandro está aí? Não está aí hoje não, né? O irmão Sandro também teve uma palavra, né? Uma direção para esse ano. Ele me mandou, ele compartilhou aqui no dia 31. É interessante que a gente não tinha nem se falado. Ele mandou para mim. E tem algumas coisas que tem muito a ver com esse texto que Deus estava falando comigo, né? Eu peguei algumas partes aqui só para quem não estava aqui, quem não escutou, né? Mas Deus falou com ele algo no sentido de despertamento espiritual para a igreja, né? Para a nossa vida. E o centro da palavra era a unidade do corpo, né? O centro da mensagem que Deus falou com ele. Vou falar algumas palavras-chave aqui que ele falou. Unidade do corpo, obediência, intercessão, persistência, não desistir. Amém. E eu vejo tudo isso aqui nesse texto, né? Amém. Unidade do corpo, porque quando as redes ficaram pesadas, os outros discípulos foram até as águas para ajudar a puxar. E se isso não acontecer, a gente não vai alcançar nada. Talvez vai ter dia, Rogério, que você vai estar num dia difícil, vai estar caminhando, e o Senhor vai levantar alguém para puxar a rede com você. Porque o Senhor não quer que você perca nenhum dos peixes que Ele tem te dado, nenhum dos projetos, nenhuma das bênçãos que Ele tem te dado. E às vezes você não vai conseguir aguentar sozinho, mas o Senhor vai levantar irmãos, discípulos do Senhor, para estar do seu lado, para te ajudar a puxar essas redes. E mais, quando você chegar cansado na praia, falando, poxa, mas eu ainda vou ter que pegar esse peixe, cortar, limpar, comer e servir a minha família. O que esse texto diz? Que eles chegaram na praia e o Senhor já tinha pão e peixe fresquinho. E o Senhor perguntou se eles tinham algo para comer. E aí agora eu quero voltar lá atrás. A primeira coisa que a gente pensa quando o Senhor nos pede algo é que Ele está pedindo algo para que a gente possa oferecer. Mas às vezes Ele está pedindo algo, está perguntando se nós temos algo, porque Ele quer nos oferecer.
Porque no final dessa história o que a gente vê é que o Senhor perguntou para eles: vocês têm algo para comer? E aí aconteceu tudo isso que a gente leu. E no final o Senhor fala: venham até a praia, comam comigo, eu tenho peixe e pão para vocês. Então às vezes a gente já se predispõe a falar: Senhor, eu não tenho nada para oferecer, não tenho, tentei, e a gente fica argumentando: Senhor, já tentei, já fiz de tudo, e o Senhor só está querendo que você venha e coma com Ele. Então eles chegaram cansados na praia e tinha ali preparado comida, tinha preparado uma fogueira, tinha preparado tudo que eles precisavam para repor suas energias, para comer, para saírem dali alimentados e com os peixes fresquinhos. Não precisaram gastar nada dos peixes dele. Agora você vai, faz se você quiser, vende, leva para casa, distribui, dá aos pobres, faz uma festa. E é interessante porque a gente não percebe isso no texto, né? Assim, se você não se atentar, você não percebe que o Senhor pergunta, né? O Senhor não pede, fala: me dá pão. O Senhor pergunta: vocês têm algo para comer? E a resposta deles foi: não. Não foi, por que você está me convidando? Talvez se eles tivessem feito isso, poderia ter sido mais fácil. Mas o Senhor tinha os caminhos dele, fez o sobrenatural. E quando eles puxaram, eles não só tiveram o sobrenatural do Senhor, mas tiveram o alimento também. E na palavra que, continuando aqui na palavra que o santo deu, né? Ele botou 3 pontos aqui. Ele resumiu tudo em 3 pontos para mim, tá? Não sei se ele aqui ele falou dessa maneira. Mas ele falou assim, ó: 1, trabalho duro da liderança, não desanimar. E o que eu vejo nesse texto é exatamente isso, né? Eles já estavam esgotados, gente. E a gente talvez vai chegar em alguns momentos desse ano ou nesse próximo período que a gente vai estar esgotado, cansado. E o Senhor vai falar: seja persistente, não desanime e lance mais uma vez. Isso vale para todos nós aqui. Um outro ponto que ele colocou: clamor e intercessão. Como é importante a intercessão, né? Minha mãe fala sempre isso lá no estudo de batalha espiritual, né? De como a intercessão viabiliza a guerra, né? São trincheiras, ela usa essa expressão, né? A intercessão funciona como trincheiras no meio da guerra. A intercessão permite que eu vá mais longe. Quando você intercede por mim, você permite que eu alcance aquilo que eu não conseguiria alcançar. Porque a intercessão me protege. Amém. Ela vai adiante de mim, né? E às vezes ela vem com uma notícia: olha, não vai por aqui, vai por ali. Porque aqui seus inimigos estão te esperando, e por ali não, tem um campo para você. Então é importante que a gente, como igreja, saiba agir clamando e intercedendo uns pelos outros, né? Interceda por nós, interceda pela liderança, interceda pelo seu irmão, interceda pelo país, pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pelo presidente. Se você gosta, se você não gosta, a gente não vai mudar nada, né? O que a gente podia fazer já fez, já votou. Ah, não era esse que eu queria. Ora por ele. Quer ver um milagre? Olha para ele se converter. Quer ver um milagre? Ora para todo mundo ali se converter, né? Eu quero ver esse milagre, ia ser bom demais, imagina se o Lula se converte, começa a estabelecer um monte de coisa. Olha que benção, né? É bom demais. A gente só está olhando, né? Às vezes lá no rumo, a economia vai ficar difícil, e agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vamos mudar o nosso olhar, falar: Senhor, como que eu posso orar, interceder pelo presidente? Como que ele pode te conhecer? Você coloca pessoas lá, dê experiências para ele, faz ele te conhecer. O Senhor usou Nabucodonosor, gente, que não era flor que se cheire, né? Sim, na época de Daniel. Mas o Senhor usou aquele homem, porque Daniel intercedia por ele, pelo povo dele, né? Então é muito importante. Ele fala aqui: crescimento da palavra revelada, unção e fogo. Amém. E se a palavra não for revelada, né? Ela é só uma palavra, né? Então por isso temos que ter os ouvidos atentos, né? Sensíveis, amém, os olhos atentos. E o terceiro ponto que ele colocou: evangelismo para alcançar mais e mais pedras vivas. E a palavra que o Senhor falou comigo era exatamente de evangelismo, né? De alcançar peixes, né? Ali era o que o Senhor mostrou nessa palavra aqui, né? Que a partir dali eles iriam conquistar muitos, né? A primeira pregação de Pedro já tinham 3.000 convertidos, gente. 3.000 almas se entregando a Jesus. Então, não se espante se algo assim acontecer com você.
a primeira vez que você for abrir a boca com ousadia, o Senhor fizer algo extraordinário do seu lado. Creia, creia, né? Creia. Vamos andar pela fé, baseado naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. Isso é o que o Senhor colocou no meu coração para hoje. Eu queria orar. Vou chamar aqui as assistentes aqui de palco. Ministros de louvor. Está aqui orando. Mas eu quero orar por você. Assim como eu orei por mim e coloquei minha casa diante do Senhor. Diante de tudo isso, né? O que eu tenho feito e o que eu tenho alcançado? E mesmo que eu tenha feito, esteja fazendo certo, né? Se eu não estou alcançando, talvez o Senhor quer fazer eu experimentar algo maior, né? Amém. Ou talvez eu estou parando antes e o Senhor está falando, persista, né? Continue, não desista, lance mais uma vez. Deposite a sua fé, a sua esperança na palavra do Senhor. Amém? Quem pudesse colocar de pé nesse momento. Aleluia, Senhor. Amém. Quero colocar a vida de cada um aqui diante de Ti, Senhor. Senhor, não sei, Pai, qual a perspectiva de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, Senhor, quem está vivendo num ambiente de insegurança, de medo, de instabilidade, de ansiedade, Senhor. Muitas vezes nós entramos nesse caminho, Senhor, e diariamente nós temos que lutar contra isso. Mas hoje, Senhor, som do nosso coração, som da nossa mente, o Senhor sabe que não temos nada a te oferecer, Senhor, mas estamos aqui, Pai, dispostos a oferecer tudo o que temos, o que somos, tudo que está dentro de nós, Senhor. Toda a essência, Senhor, queremos oferecer a Ti, crendo, Senhor, crendo numa nova esperança, Senhor. Crendo, Senhor, no Teu mover, no Teu agir, no Teu poder, Senhor. Que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Que o Senhor é poderoso para agir, Senhor. É poderoso para nos levar para mais perto de Ti, Senhor. É poderoso para fazer com que a gente alcance mais e mais vidas, Senhor. Para Ti, Senhor. Para o reino, Senhor. Vem renovar hoje. Eu estou sentindo que o Senhor quer renovar a sua esperança, renovar o seu coração hoje, renovar o fogo que arde dentro de você. Talvez o fogo tenha se apagado um pouco, a chama esteja um pouquinho se transformando em cinzas. Isso acontece conosco, mas hoje o Senhor quer soprar sobre a minha vida, sobre a sua vida, e fazer com que essa brasa se torne uma labareda novamente. Senhor, vem e reacenda, Senhor. Reacenda, Senhor, a chama do primeiro amor, Senhor. A esperança, Senhor, daquele que nunca morre, daquele que nunca desiste, Senhor. Daquele que luta por nós, daquele que nunca dorme, Senhor. É o Senhor Jesus, que morreu por mim, ressuscitou por mim, levou meus pecados na cruz. E hoje podemos andar, saltar, caminhar, livres, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda amarra, nos livra de toda religiosidade, Senhor. De toda inflexibilidade, de todo método, Senhor. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nos faz parar, Senhor. De tudo aquilo que nos paralisa, de tudo aquilo que nos cansa, Senhor. Nos dê força, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Eu quero orar também aqui por quem estiver enfermo. Quero orar pelo Reginaldo, pelo braço dele aqui. Vamos orar por cura. Vem aqui, Reginaldo. Se mais alguém tiver com alguma enfermidade, com alguma coisa, vem aqui, eu quero orar por você. Amém. Vou me ajudar aqui. Senhor, nós apresentamos a vida do Reginaldo diante de Ti, Senhor. Esse braço agora aqui, Senhor, em nome de Jesus. Talvez, Senhor, humanamente ele precise, Senhor, de cirurgia ou de algo nesse sentido. Mas nós cremos hoje na Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora que todo ligamento seja restaurado, que todo músculo dele seja restaurado, que toda dor vai embora agora em nome de Jesus. Na autoridade, no poder do nome de Jesus. Toda investida do inimigo contra a sua vida, Reginaldo, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o diabo tem tentado contra a sua vida, tem tentado te desanimar.
impedimento na mente e no coração dele hoje, Senhor. Toda luta interna, Senhor, vem hoje guerrear por ele. Em nome de Jesus, Senhor, nós damos uma ordem a toda enfermidade que se retire agora. Que todo ligamento que volte ao seu lugar, que se religue agora. Que o músculo agora volte ao lugar certo. E ainda essa semana seja restaurado todo o poder, Senhor, todo o poder de trabalho dele, em nome de Jesus. Cria um caminho onde não tem, Senhor. Cura, Senhor, liberta em nome de Jesus. Mais perto. De oração aqui, eu quero orar também pelo pastor Edson da CIP. Ele já está melhor, mas né, assim, compartilhei com alguns semana passada, a gente orou por ele. Teve uma alta de pressão muito forte, precisou ser hospitalizado por alguns dias. Acho que já está controlado. Senhor, eu quero colocar a vida do pastor Edson no teu altar, Senhor. Mais uma vez, restaura a saúde dele totalmente, Senhor. Restaura completamente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que não haja mais nenhuma sequela, nenhum resíduo de enfermidade na vida dele, Senhor. Normalize agora, Senhor, a pressão arterial, Senhor. Tudo aquilo que foi desregulado, em nome de Jesus. Quero apresentar a vida, Senhor, do Luciano, neto da Nina hoje, Senhor. Cuida dele, Senhor. Tira ele, Senhor, das garras do inimigo hoje, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, repreendemos todo espírito de morte, repreendemos todo espírito de suicídio, em nome de Jesus. Toda artimanha do inimigo contra a vida dos jovens. Quero orar por cada adolescente, jovem aqui, se puder chamar eles aqui. Olha, presta atenção. Semana passada, um jovem adolescente, que alguns aqui conhecem, a gente conhece, parte da família, né, morreu, né, de overdose. Alguns de vocês conhecem bem a família, conheceram bem ele. A gente conhece, e a gente conhece outros jovens que estão no mesmo caminho, né? Eu sei que nenhum dos nossos jovens aqui estão nesse caminho, mas que o Senhor possa proteger cada um de nós e usar você. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui também, Samuel, Gabi, quem mais está aí? Bora. Estenda a sua mão, porque assim é função nossa interceder pela vida deles. Amém. Que vocês sejam usados, porque uma palavra de vocês pode transformar a vida de um desses que está aí, assim, com a vida toda desregrada, né? Estenda a sua mão e com autoridade vamos interceder. Senhor, quero apresentar a vida de cada um, de cada adolescente, de cada jovem, em nome de Jesus. Vem agora, Senhor. Vem, Pai, enche-lhes a sua autoridade, o teu poder, Senhor. Sobre cada criança, Senhor, que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, revista eles no alto, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de vício, nós repreendemos todo ataque do inimigo, nós repreendemos toda ideologia desse mundo na vida deles. Nós repreendemos em nome de Jesus toda artimanha do inimigo. Senhor, revista eles de autoridade, que eles tenham autoridade e ousadia para falar de ti, Senhor. Que eles possam ver aquilo que o Senhor pode fazer através deles, em nome de Jesus, Senhor. Quero colocar aqueles que não estão aqui também, Senhor, a Sara, Senhor, a Vivian, em nome de Jesus, Senhor. Cuida do Chris também, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, restaura a vida, Senhor, do Chris, Pai. Em nome de Jesus, traz ele de volta para ti. Em nome de Jesus, profetizamos sobre a vida de cada um desses jovens adolescentes. Em nome de Jesus. Amém. Pode voltar. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Amém, gente. A gente não pode dormir, né? Espiritualmente falando. Falou. E
assolados, né? Assim, é impressionante. O ano começou e o índice de overdose aumentou esse ano. Sim, assim que virou o ano, já começou uma enxurrada de ataque do inimigo. Então vamos estar atentos, vamos estar intercedendo pelas famílias, né? Para aqueles que ficaram. Semana passada foi esse jovem de 20 anos, né? Que conhecia a palavra, conhecia o Senhor e se perdeu. E a gente conhece outros que estão também num caminho parecido. Estejam atentos e busque ajuda, né? Não deixe de buscar ajuda. A gente está aqui para isso, estamos aqui para orar, para interceder. A oração ela ela é muito eficaz, ela é poderosa para transformar todas as coisas. Amém? Amém. A gente tem alguns avisos aqui. Vou chamar a Deia aqui agora. Ok, a gente vai fazer no próximo domingo, já é... Nossa, Bárbara, você está aí. Gente, a Bárbara, você sabe, ela dava aula comigo numa escola de música lá no Rio de Janeiro. E aí foi uma coincidência, né? Veio parar aqui em Boyton. É pertinho? Não, né? Pertinho. Muito bom, Bárbara, depois a gente se fala. Gente, no próximo domingo a gente decidiu fazer um que a gente chama de curso de membresia, digamos assim. Como somos uma igreja nova, né? E praticamente todo mundo é membro novo, né? Tudo novo. A gente acha muito importante passar para vocês a visão completa da igreja, dúvidas que vocês possam ter, a visão da igreja em relação a todas as coisas, né? Assim, o máximo que a gente vai conseguir, tudo que a gente conseguir abranger, né? A gente vai tentar. O pastor Valmilton, graças a Deus, está aí, vai poder sedimentar várias coisas, porque vocês sabem que na verdade a gente é uma filiação da igreja do Rio de Janeiro, né? O Ministério de Restauração e Vida. Aqui o Senhor nos deu esse outro nome, que é o Four Seasons. Tem coisas que o Senhor falou com a gente aqui, que a gente também vai compartilhar, mas a nossa essência é o MRV. Então glória a Deus que eles estão aqui, vão poder passar ponto a ponto. Então todo mundo que puder, que tiver o interesse, a gente vai fazer depois do almoço. Vamos tentar fazer o almoço um pouquinho mais curto, para a gente já entrar. Não, se Deus quiser, não vai ser nada muito gigante, mas acho que é importante, né? Nesse dia a gente vai estar dando a ficha de membros para a gente ter, né, os dados de todo mundo e tal. Então, se você puder, se programe para isso, tá? Outra coisa importante, fala da... Então fala. Amém. Tem várias coisas acontecendo, a gente vai informando aí. Fevereiro, qual é o dia? Dia 12 de fevereiro, guarda aí na sua agenda, não perca, no domingo. Nós vamos ter aqui a consagração a pastores do Gustavo e Diana. Cadê? Sumiram! Aliás, sim, só para, assim, a gente já conversou com alguns, né? Mas só para vocês terem aí sem saber mais ou menos, né? Eles, na verdade, antes de virem para cá, 4 anos atrás, eles já estavam pastoreando lá em Itaipava, né? Há 2 anos pastoreando lá, eles já estavam a ponto de serem consagrados lá, né? E aí algo aconteceu, né? O Senhor se moveu de uma maneira. Eles cuidavam da minha sogra que tinha Alzheimer. Minha sogra faleceu. Ela tinha uma saúde de ferro, apesar do Alzheimer, ela não tinha nem uma gripe. E aí ela teve uma parada cardíaca fulminante, assim, foi papum. Creio que o Senhor levou no tempo certo, da maneira certa, sem que houvesse sofrimento. Mas aí tudo mudou na vida deles, né? E aí, né, assim, imediatamente eles começaram a se programar para vir para cá. Eu acho que em coisa de 6 meses eles já estavam aqui, né? Entre o falecimento da minha sogra e eles virem mais ou menos 6, 7 meses eles já estavam vindo para cá. E aqui tudo novo, né? A gente sabe, você começa aqui, né? E desde, né, a gente já está 1 ano, né, assim, né, como igreja, e o Senhor tem usado eles poderosamente, cada vez mais levantando eles, né? Sedimentando o ministério deles, né? E a gente entendeu, né, que esse é o momento, né, para a gente aproveitar que meus pais estão aí, impor as mãos sobre eles, né? Oficializar, na verdade, o que eles já fazem, né? Assim, isso é um reconhecimento, na verdade,
né? Eles já fizeram um seminário, inclusive, a gente fez junto, né? Há muitos anos atrás. Então é uma questão de honra e de autoridade, tá? Então guarde aí, no dia 12 de fevereiro, se você quiser convidar a gente, convida um monte de gente, eles querem um monte de gente aqui. Correndo mesmo. Gente, rapidinho, tá? Só porque tem outras coisas importantes. Os adolescentes, na hora aí do almoço, a Aira e a Vitória vão pegar vocês aí para explicar que a gente vai fazer aqui um evento no condomínio, se Deus quiser, se Deus abrir essa porta, né? De evangelismo aqui. Então a gente está contando com os jovens. Primeiro domingo de março, acho que é 5 de março, tá? Contamos com os jovens para o trabalho, com os adultos pela oração, intercessão, amém? Outra coisa importante que eu ia falar, a gente vai falar mais sobre isso, mas estejam se preparando psicologicamente, porque em março a gente quer começar o estudo bíblico aqui na igreja antes do culto, tá? Então vai colocando isso no teu coração, abrindo aí a sua mente, para se preparar para chegar aqui um pouquinho antes, tipo 10h20 a gente está pensando em começar, diante de tudo, 10 horas. Diante de tudo que o Mateus falou hoje aqui, né? Lançar a rede sobre a palavra, a gente tem que conhecer a palavra, não tem como, né? Então assim, venha, se prepare para vir, a gente vai tentar fazer coisa para criança, tá bom? Que o Senhor já vai operando aí no coração de vocês. Amém, glória a Deus. E provavelmente março ou abril a gente deve ter uma nova turma de casados para sempre, né? A gente teve a formatura semana passada, retrasada por aí, uma bênção, os casais participaram. E se você quer fazer, você já pode dar o seu nome aí, ou para o Gustavo e Diana, ou para o Marcelo e a Tice. Marcelo e a Tice que cuidam dessa área, são os pastores aí de família, área de casais, né? A gente tem muita graça para isso. Se você quer participar do curso, dê um nome para eles. E o Gustavo e a Diana estavam em treinamento no curso, né? Então a gente pode ter até 2 turmas, não é isso? Foi o que eu ouvi falar. A gente vai poder ter até 2 turmas, porque essa vez teve gente que ficou de fora, que queria fazer, que ficou de fora. Então, próxima vez a gente vai ter 2 turmas aí. Amém? A gente vai dar os detalhes ainda para frente, porque eles precisam respirar também, né? É muito intenso. 14, 15 semanas de batidão, né? E você também, vai orando, se prepare, porque é intenso, mas é muito bom, mas vale a pena. Amém? Amém. Senhor, nós te damos graças por esse dia, por tudo que o Senhor fez, tem feito. Continue, Senhor, falando conosco, operando no nosso coração, trabalhando em nós. Que a gente tenha uma semana, Senhor, na Tua presença, Senhor, ouvindo a Ti cada vez mais, provando de Ti cada vez mais, experimentando do Teu amor, Senhor. Quero te pedir pelo alimento, abençoa o alimento, abençoa cada família, cada um que não pôde vir hoje, Senhor. Abençoa as nossas crianças, guarda a vida deles, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente vai almoçar, estão todos convidados.